Amém, irmão, graças a paz. Amém. Oportunidade abençoada. Está bonito, né? Sou suspeito a falar, né? Que eu gosto do lobo. Já veio meio acalhado. Não gosta dos mercenários. O lobo gosta do animal como outro qualquer. Abra suas Bíblias em Efésios. Capítulo 4, Efésios capítulo 4. O escritor aos Efésios, o apóstolo Paulo, né? Então escreve a igreja que encontrava-se lá em Éfeso. Eu gostaria que você que está folheando a sua Bíblia, você olhasse para a sua mão. 5 dedos, né? A mão tem característica, é uma parte do corpo, ela é muito importante. Você olha a sua mão, qual a característica primeira que a gente tem nas mãos? São os dedos. Nós temos quantos dedos? Em média, né? Só que a mão, qual a característica principal dela? Que com a mão, com a mão especificamente, você faz as coisas minuciosas. Até mesmo aquele espinho que está na sua carne, você vai tirar com o quê? Com a sua mão. Mas é a mesma mão que faz o trabalho do detalhe, é a que faz o trabalho bruto. Qual é a mão que vira uma massa? Que derruba uma parede? Mas é a mesma mão que faz o quê? Tira um espinho. Nessa noite, rapidamente, para não tomar muito tempo, fala sobre os ofícios ministeriais. Nós estamos finalizando um ano e começando um outro. Olha o que o apóstolo ensina para a gente aqui. 5 características básicas que a gente tem, ofícios, né, ministeriais, na vida, na congregação, na nossa vida também, cotidiana, e tudo isso aqui tem reflexo. Então você guarda aí a sua mão, os seus dedos, e rapidinho a gente vai associá-los ao que o apóstolo falou aqui conosco. Capítulo 4, versículo 9. Ora, o que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de quê? De todos os céus, para encher o quê? Todas as forças. Versículo 11. E ele mesmo concedeu o quê? Uns para apóstolos, outros para profetas, e outros evangelistas, e outros e bonito isso aqui, né? Com vistas ao aperfeiçoamento do quê? Dos santos, para o desempenho do seu serviço. Que serviço é esse? Para a edificação do corpo de Cristo. Aí o 13 a gente finaliza. Até que todos cheguemos o quê? À unidade da fé e do pleno do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude, que é quem? Cristo. Se a gente começou falando que é da mão, é uma parte do corpo. Então o profeta ele elabora de uma forma para nós compreendermos o que é essa missão que todos nós estamos. Então você tem na mão aqui, primeiro, apóstolos. Segundo, você tem quem? Profeta. Terceiro, você tem quem? Evangelista. Quarto, pastores. E o quinto? Mestre. Quando você olha a sua mão assim, com a mão sem o dedo, ela funciona?
funciona? Funciona, porém, o que você entende? Que a finalidade dela final fica comprometida, mas ainda assim ela funciona. Se a mão falta 2 dedos, ainda funciona, porém fica mais comprometida ainda. Ah, João, o que você está querendo falar com isso? Olha, tem gente que não tem mão, e essa pessoa vive, mas funciona. Quando nós olhamos o reino de Deus, ele está estabelecido em quê? Como um corpo. Cristo é o cabeça, assim como o corpo. E dentro de um corpo existem vários membros, também assim é a igreja de Cristo. Então, primeiro, a um foi dado como apóstolo. Qual é a característica do apóstolo? Como eu sei que alguém é um apóstolo? Primeira característica, para você saber o que é um apóstolo, é Jesus ter chamado. Mas João, como é isso? Lembra de Pedro, João, Tiago, André no barquinho, pescando, e de repente Jesus vai ter com ele. Porque na Bíblia fala o seguinte, o Evangelho: aquele que vir a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Aquele que vem. Mas o apóstolo é diferenciado, porque o mestre quem chama. Não é qualquer um. Ah, eu quero ser apóstolo. Não. Então Pedro estava lá no barco pescando. Vem! Você agora não vai ser mais pescador de peixe. Será pescador de quê? De almas de homem. O outro estava lá cobrando imposto, né? Publicano. E de repente o mestre passa, olha para ele, vem! Isso é característica de um apóstolo. Segunda característica de um apóstolo, qual é? Ter andado com o mestre. Hoje nós estamos tomando a palavra pela definição da coisa que ela é, ou seja, nós invertemos o sentido da coisa. Então todo mundo está se consagrando de uma certa forma aqui a rolar, com base bíblica em quê? Porque quando você fala assim, apóstolo é aquele que caminhou com ele, que Jesus chamou. Ah, mas se Jesus me chamou, o apóstolo Paulo, quem disse que não? O que ele fez com ele? Quando estava andando no cavalo, derrubou e falou, vem! Porque ele estava percebendo os cristãos. Então primeiro o dedo é o quê? O apóstolo. Esse dedo aqui simboliza o quê? Geralmente quando você está numa rua deserta e não passa carro, não passa nada, e de repente você faz esse sinal aqui, ó, muito conhecido. Que sinal é esse? Sinal da carona. O que é uma carona? É uma coisa, é uma generosidade, é uma graça, é um favor não merecido. Então quando você olha esse dedo aqui, você atribui a característica de um apóstolo a graça. E qual é o segundo? Então a uns ele é chamado como o quê? Apóstolo. Qual é o segundo? Profeta. Qual é o dedo do profeta? É o indicar, aquele que há, mas ele não aponta como acusador. Ele aponta como o quê? Direcionando o caminho. Todo mundo quer ter a oratória do profeta, quer ter a vida do profeta. Ele quer falar como profeta, porque o profeta fala em nome de Deus, atribui aqui a ele poder. Então todo mundo quer ser profeta. Só que biblicamente, quando a gente olha a história dos profetas, o que acontecia? Todo lugar que o profeta chegava, todo mundo se escondia, porque sabia que viria juízo sobre aquele lugar. Então o segundo dedo é aquele que indica, é aquele que aponta, é aquele que acusa, não é aquele que corrige a rota do caminho. Então alguns é dado como apóstolo, o segundo como profeta. Você está olhando o dedo aqui, ele indica, ele acusa, mas esse dedo da acusação é do outro lado. Porque o dedo que Deus, que através do profeta utiliza para falar na sua vida, é aquele que corrige a sua rota. É bonito, né? Falar, eu sou profeta de Deus na terra. Porque todo ostenta, é vaidade, é poder, orgulho. Mas quando você atribui que o juízo de Deus está vindo sobre a terra, todo mundo se dissipa.
Israel foi marcado através disso. Todas as vezes que um profeta vinha um anúncio que um profeta estava chegando, todo mundo se escondia, porque sabia que o juízo de Deus estava vindo sobre aquela terra. Terceiro, qual que é? O evangelista. Por que o dedo maior de todos, como nós popularmente conhecemos? Falamos que esse aqui é o maior de todos. Pode ser maior, mas ele está no meio dos dois, tanto da direita quanto da esquerda. E por que ele é o maior? Porque ele é cumprido da grande comissão. O pessoal da escola dominical aí sabe, né? O que é a grande comissão? É o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que ele é o maior de todos? Porque é a missão mais nobre que tem. Porque que adiantaria Jesus ter vindo aqui pregando o evangelho, chamando o discípulo, anunciando a boa nova de salvação e parando deles? Então não está restrito a pessoa especificamente, e sim a característica de que o evangelista, como por definição, é aquele que alcança multidões. Porém, você, no seu lugar, no seu trabalho, na sua casa, muitas vezes falando para uma pessoa, você também está cumprindo esse índice. Então, por extensão, também se estende a todos. Claro que alguns é chamado para falar para multidões, outros não. Você vai falar ali com a meia dúzia de 2, 3, mas ainda assim a palavra vai chegar. Qual é o quarto? É o dedo anelar. E qual é a missão ministerial? Qual é o ofício ministerial desse? Pastores. Qual a característica desse dedo anelar? O que ele carrega? Aliança. Aliança te leva ao quê? E o compromisso de quê? Do casamento. O cordeiro veio. Ele não é noivo. E quem que é noivo? A igreja. O que o pastor simboliza? Representa a figura do noivo, que está conduzindo o quê? A noiva até o altar, para aquele grande casamento. Então, quando você olha o dedo aqui, é o dedo da aliança, é o dedo do compromisso, é o dedo do pastor, porque o pastor dará conta das ovelhas, do rebanho que está conduzido. Ele tipifica em menor escala o rei, o cordeiro. Bonito isso. Igual o quinto, é o dedo mínimo ou mindinho, como dizem, né? Qual que sobrou? Mestre. Ué, João, então o mestre tem a missão menos nobre de todos eles, porque ele foi deixado por último. Então o primeiro foi o apóstolo, o segundo foi quem? Profeta. Terceiro, evangelista. E o quarto, pastor. E o quinto, mestre. Por que o mestre? O mestre carrega com ele o quê? O conteúdo. Todas as coisas de maiores valores que a gente vê nessa vida, ela está sempre reduzida, porque não está na grandeza em si, na intensidade do conteúdo. Pensando na fragrância de um cheiro, do perfume. Quanto mais caro o perfume, menor é o frágil, porque ele concentra o que ali? A essência. Missão nobre também. Então, talvez, tal como você olha a sua mão, qual é a característica? Ah, Joel, mas em minha mão só tem 2 dedos. Ainda assim ela vai funcionar. Porém, quando você trabalha com 5, você está na plenitude do quê? Do reino. Então a noiva de Cristo começa a se desenvolver. E quando a noiva ela começa a se preparar para o casamento, ela não está pronta, ela ainda está se preparando. E a igreja ela trabalha isso, porque assim como o corpo ele articula multifunções, múltiplos trabalhos, assim também é a nossa vida espiritual. Então Deus para conosco, Ele é fiel, porque cada um de nós Ele dotou de algum tipo de talento, de capacidade, só que um complementa com o outro. Um vai mais além, outro vai mais retaguarda, outro vai mais do lado, e de repente está o corpo se levantando, se erguendo, e de repente a noiva entra pelo caminho. E assim como a noiva chega
o altar plena, bela, bonita, pronta para o casamento, assim também a igreja